qual é a história de adoecimento da minha linhagem. Porque eu já vi casos de alunas, por exemplo, gente, que a mãe tinha miomas, tá? A mãe tinha miomas, teve 4 filhas. As 4 filhas tiveram miomas. Porque existe um padrão familiar aí sendo repetido. Então, primeira coisa, como era a saúde uterina das suas ancestrais? Primeira coisa, como foi a saúde ginecológica das suas ancestrais? Porque uma das coisas essenciais que nós fazemos na limpeza uterina é a liberação de padrões doentios da nossa ancestralidade, certo? Por exemplo, na minha história, a minha bisavó morreu de câncer no útero. Foi o que fez com que ela viesse a falecer. Câncer no útero com 35, 30 e poucos anos, tá? E a minha avó, a filha dela, teve câncer também na região do ventre. E aí você vai vendo que existe um bloqueio que cada geração vem trazendo. E para isso a gente tem que fazer as liberações na ancestralidade. Hoje eu estava olhando um relato de uma aluna sensacional, né? Que ela, olha só, prestem atenção nessa história. Vocês querem saber essa história? Se vocês não quiserem, eu vou direto pro conteúdo. Mas eu acho que é importante as histórias para vocês entenderem como é que se conectam as coisas, tá? Tá? Então, assim, primeira coisa, olha essa história aqui. Muito forte essa história. Ela tem uma filha, uma menina, 7 anos. A menina tem. Olha só. A menina tinha problema de fazer xixi na cama. A gente parece que é uma coisa, tipo, e a gente sabe que é emocional, a gente sabe. E ela disse que já tinha levado médicos, psicólogos, aquela coisa toda, aquele aparato todo, né? E há 7 anos ela meio que já tinha desistido, queriam dar antidepressivo pra menina, tá? E é uma criança, né? A gente sabe que esse tipo de coisa a gente evita ao máximo, né? E ela começou a limpeza uterina para as questões dela, a mãe, né? E a menina várias vezes estava junto com ela nesse processo, porque é filha, fica perto, etc, etc. Ela disse que conforme ela foi fazendo as limpezas, ela percebeu que existiam 2 ou 3 feridas principais que estavam por trás desse problema da filha dela. Porque ela percebeu que nada em termos de mental, não teve nenhum trauma na vida da própria filha que fizesse com que ela apresentasse isso, não teve nada. E aí ela entendeu, era um padrão familiar. Porque ela lembrou, coisa que ela já tinha esquecido, que ela também fazia xixi na cama até a adolescência. E ela, falando com a mãe dela, descobriu que a mãe fazia também. E que a bisavó, que a avó fazia, a bisavó da menina, né? A avó dela fazia também. E ela, enurese, né? Que é o xixi noturno, tá? Que é um distúrbio, né? E não tinha mais o que fazer, e elas viviam com essa carga de vergonha, de peso. Até entender, ó, com a limpeza uterina, veio para ela o insight, veio para ela a informação, veio para ela a virada de chave, que eu gosto de falar, que existia aí uma ferida de medo do abuso. Quantas mulheres não passaram pela ferida do abuso? E muitas, pelo medo, pelo pavor, acabam desenvolvendo vários sintomas posteriormente. Tá aí uma ferida que pode sim ter adoecido o seu útero. Tô falando no caso dessa menina, mas eu tô explicando aqui para vocês essa história, para vocês verem que veio da avó, que passou para a mãe, que veio da avó dela, da bisavó, que passou para a mãe dela, que passou para ela, que passou para a filha. Começou as limpezas uterinas. Adivinha o que acontece depois de todos esses anos que a menina fazia xixi toda santa noite? Toda santa noite. Faz meses que ela não faz mais depois da limpeza uterina.
Porque nós liberamos o quê? Padrões, ó, padrões limitantes da ancestralidade, da linhagem. A gente cortou o padrão doentio para que as gerações seguintes não precisassem repetir o padrão. Então, quando a gente está falando de memórias uterinas, quando a gente está falando de útero, você tem que olhar para a sua ancestralidade. Útero a útero foram passadas memórias uterinas. Avós, mães, filhas. Segunda coisa, tá? Terceira coisa, o útero, ele é esse lugar na vida da mulher que ela é capaz, que o poder de criação da mulher tá ali. Porque, como eu já falei, nenhum outro órgão do corpo humano é capaz de fazer o que um útero faz. Juntar duas células e transformar em um outro ser humano. Vocês têm noção do quanto o corpo humano é complexo? Vocês têm noção de que a medicina convencional, os pesquisadores ainda não entenderam completamente o cérebro, não entenderam completamente os órgãos, o comportamento. O ser humano ele é algo extremamente complexo, que é gerado dentro de um útero. Então, você entende que existe um grande poder de manifestação e cocriação aqui no útero, porque nós, mulheres, a gente pare, a gente manifesta, a gente cocria a nossa vida através da nossa energia uterina. Por que as mulheres têm tanta dificuldade, muitas vezes estão com a vida travada, estão com, além dos sintomas físicos, tá? Por que a vida não anda, a coisa não flui? Porque o útero, o portal da vida da mulher está bloqueado, logo a vida não flui através dessa mulher. Por isso que muitas alunas, vocês vão ver os relatos, que não só melhoraram muitas coisas físicas, mas que a vida ficou mais leve, ficou mais fluida, entrou num lugar de fluxo maior, porque este portal essencial que governa a sua vida como mulher desbloqueou. É isso que a gente faz na limpeza uterina. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que todos os dias são liberados aqui.